pessoal, sejam muito bem-vindos para mais uma videoaula do curso EAR Básico. Estamos muito felizes de estar aqui com vocês. Meu nome é Ben David e para não deixarmos de mencionar, gostaríamos de pedir a vocês que ao visualizar esse vídeo e para que nós possamos ter um maior alcance, que vocês possam deixar o seu like, se inscrever em nosso canal, ativar o sininho. Será de grande valia para nós, uma vez que, como objetivo de propagar conhecimento, esperamos que esse vídeo possa voar, não só o vídeo, mas como o curso, todos os nossos materiais possam voar aí para altas dimensões e que possam ser acessados por muitas e muitas mais pessoas. Estamos muito felizes com isso, com a receptividade do nosso curso. E nesta aula de hoje que nós temos aqui, temos a nossa aula 4, que é justamente como o R trabalha. Vamos esmiuçar um pouquinho mais sobre os 3 princípios do R. Até então não vimos até essa quarta aula como inserirmos código, como é que é a parte da sintaxe, semântica, mas tenham calma, que como o curso é introdutório, a gente vai entrando com poucas informações para que os alunos que tenham conhecimento básico ou não tenham conhecimento algum consigam se ambientar com esta linguagem tão interessante e tão importante para não só análise de dados, mas contribuições diversas aí na área da ciência e também na vida profissional. Queríamos desde já pedir a vocês que, se não assistiram às aulas anteriores, vamos deixar aqui no cards a aula 3 para que você possa visualizar a aula anterior, e no final do vídeo também há o link da playlist. De toda forma, aqui nós temos uma tarja do qual nós passamos as informações básicas para que vocês possam acessar a página do curso, bem como também o nosso canal do YouTube. De toda forma, vamos reforçar de que o canal do nosso YouTube é youtube.com/bendavid junto sem acento, tudo minúsculo. A nossa página profissional é bendavid, tudo junto sem acento e minúsculo, .github.io. De todo modo, ela está aqui na tarja do qual dá para vocês visualizarem melhor. Queríamos reforçar a nossa filosofia de trabalho, que é o Democratizando Conhecimento. Este é um selo do qual, em todos os meus materiais desenvolvidos e iniciados a partir de mim, eles recebem esse selo para dizermos que alguma das vias do material ela é disponível gratuitamente para aqueles que não puderem comprar, caso assim seja comercializado, no caso um livro físico, você consiga ter outras vias de acesso livre e gratuito para que o conhecimento não fique preso às barreiras do capitalismo. O que é que nós queríamos falar mais nesse sentido? Já comentamos na nossa aula anterior. Aqui nós queríamos desde já agradecer o apoio do SEAC, da UFSJ. Sem eles nós não conseguiríamos, no caso do SEAC, emitir os certificados do curso, mas também o suporte para termos essa flexibilidade e podermos propagar conhecimento não só dentro da instituição, mas para toda a sociedade. Agradeço imensamente à universidade a qual trabalho, que é a UFSJ, e especificamente o campus Alto Paraupeba, aqui em Ouro Branco, e que ficamos muito felizes em poder expandir um pouco mais desse conhecimento do que fazemos dentro da academia e o que possamos transcender para toda a sociedade. É uma imensa satisfação estar com vocês nesse processo. Além do mais, queríamos reforçar, antes de entrarmos na nossa aula, que nós temos o nosso livro de acesso, o livro físico e também o livro digital, do qual vocês que já estão ambientados, quem já está ambientado com as aulas anteriores,
vai clicar aqui no link, já sabe onde é que acessa essa apresentação para poder acessar a página do livro. Você que está vindo pela primeira vez, vamos reforçar. Você vai entrar aqui na página bendavid.github.io, vai acessar aqui a opção Cursos. Em opção Cursos, você vem em Estudando o Ambiente R e aqui R Básico. Aqui nós temos então a página do curso, do qual nós temos todas as informações necessárias para o andamento do curso. Em que nas opções Aulas, hoje especificamente na aula 4, você tem a apresentação do slide, clicando aqui você já vai ter acesso a essa apresentação, o plano de aula, material de consulta e o link da videoaula de hoje especificamente, tá? De todo modo, para reforçarmos ao material, o livro de apoio, que é justamente o Estudando o Ambiente R, ele está disponível em duas versões, na versão física e na versão digital. Na versão física, ela está disponível de forma comercializada e aí damos a sugestão para que vocês possam entrar em contato diretamente com nossa representante comercial, Alana Lopes, do qual achamos que o preço se torna mais acessível nesse aspecto. Mas vocês ficam à vontade para acessar as plataformas necessárias para isso. Aqui nós deixamos os links necessários. Caso não esteja interessado no livro físico ou não tenha condições de pagar por esse livro físico, não tem problema. A versão digital, na versão PDF BookDown, está disponível gratuitamente para todos vocês. Tá? O que é que tínhamos mais para falar? É isso. Vamos apenas para o nosso plano de aula de hoje. O que é que nós queremos falar nessa aula de hoje? Nós queremos falar sobre as características do R. Vamos dar um enfoque um pouco a mais sobre algumas características e vamos objetivar, focalizar especificamente nos princípios do R. Nos 3 princípios. Nas aulas anteriores nós já falamos um pouco sobre isso, vamos falar um pouquinho mais. Hoje nós vamos já introduzir uma linha de código para vocês entenderem um pouco do submundo, do que é que acontece no R e a inserção desses três princípios dentro dessa pequena linha de código, mas que já nos diz muita coisa. Vamos lá para a nossa aula de hoje? Beleza, então vamos iniciando nessa nossa aula de hoje falando sobre as características do R. Então, nós temos aqui, apenas para enfatizar, 3 características. Aqui no nosso plano de aula, nós deixamos para vocês o capítulo referência do qual essa aula trata hoje, que é justamente sobre como o R trabalha. Então, nesse caso aqui, nós temos nesse capítulo 3 justamente o título, Como o R trabalha. É específico para isso. Claro que nós falando aqui apenas 3 características dessa, a pergunta quer dizer que esse capítulo 3 fala apenas dessas características? Não, tem muito mais coisas. Nós vamos apenas explorar um pouquinho sobre essas 3 características, mas claro que uma maior quantidade de informações vale a pena fazer a leitura do capítulo 3 do livro. Tudo bem? Beleza, então vamos lá. As primeiras informações, nós já falamos isso e vamos reforçar, que o R ele é justamente uma linguagem, isto é, um software livre e de código aberto. Nós já falamos na aula anterior e vamos apenas reforçar que esses 2 termos significam que a caixa preta do R ela é disponível para qualquer usuário que tente se aprofundar dentro da linguagem. Isto significa que alguma função que existir retornar algum valor, caso haja uma insatisfação ou um não contentamento do usuário, ele pode entrar dentro do código e verificar se aquilo realmente se confirma ou não se confirma de acordo com o resultado que está sendo exportado na nossa tela. Isso significa uma melhor liberdade de trabalho para poder atuar dentro dessa linguagem específica.
Só existe a linguagem R com esse tipo de característica? Não, existem muitas outras. Mas estamos enfatizando uma das características interessantes sobre o R. E algo que é interessante, uma vez que o termo software livre, no início, quando foi se começar a usar esse termo em algumas linguagens, em alguns programas, o que era que se tinha? Se tinha em mente que o termo, pelo fato de ser livre, isso aí é uma condição comercial, claro que tem lógicas filosóficas um pouquinho diferentes, mas no livro a gente usa a afirmação de um determinado autor em que ele enfatiza justamente isso agora que nós vamos afirmar. Então, no sentido comercial, usar o termo software livre dava a entender aos usuários que especificamente aquele requerido ou aquele referido software era algo gratuito. E não especificamente se limita, especificamente não se limitava à comercialização. E não era isso que a filosofia de trabalho queria enfatizar na área da programação. Queria, na realidade, dizer que o acesso ele seria livre, mas não evitaria o uso comercial do processo nesse sentido, em que fases fosse necessário para isso, para esse determinado programa. E aí acharam por melhor, e insatisfeito nessa condição, criaram um segundo termo que foi o nome código aberto, que aí não restringia ou não dava a impressão em termos comerciais de que usar o termo software livre não pudesse ser uma condição comercial. Claro que filosoficamente, com o aprofundamento, existem minúcias a mais nesse sentido, mas na realidade, o fato do R ter essas duas características permite a você, usuário, ter uma liberdade em se aprofundar, em entrar dentro da caixa preta do R e que você possa se aprofundar na medida que seu conhecimento permitir dentro disso. Existem diversas plataformas em que os repositórios você pode colocar seus códigos, uma delas é o GitHub. E, por exemplo, toda a arquitetura do R ela está disponível dentro do GitHub e você pode baixar e visualizar toda a parte interna dentro do R. Como nós falamos na aula passada, muitos códigos internos do R, em que um dos princípios é justamente o princípio da interface, nós temos a linguagem S, C e Fortran, em que se você entrar justamente dentro do repositório do projeto, você vai ver lá os códigos em C, em Fortran, em linguagem S, do qual esbanja toda a arquitetura do ambiente R nesse sentido. Tá? Uma outra característica que não existe na linguagem S é justamente isso aqui vem de uma característica que é justamente da linguagem Scheme, que é o escopo léxico das funções. Para quem tem um pouquinho de noção sobre linguagem de programação, nós vamos ver que o R ele tem uma flexibilidade muito interessante. Eu vou usar o termo tradicional das definições que nós temos lá nas linguagens de programação. Então, quando você define uma variável dentro de uma função, ali dentro existe o ambiente da função, do qual qualquer coisa que for perguntada ou procurada por essa variável fora dessa função, a maioria das linguagens elas não permitiriam este acesso. Vamos falar de uma outra forma. Vamos supor que nós definimos uma determinada variável num espaço mais geral, que nós vamos dizer no ambiente global. E criamos uma função em que dentro dessa função, ela vai ter um ambiente em que as coisas que acontecem ali dentro só se comunicam com coisas que estão ali dentro. Vamos pensar assim. Então, nesse sentido, o que era que aconteceria? Grande parte das linguagens não permite com que as coisas que estão definidas dentro da função se comuniquem com coisas que estão fora da função. Isso é o que nós chamamos de escopo léxico. É a forma com que determinadas funções, procurando por variáveis internas, que para nós serão objetos, e não encontradas, ela vai para o ambiente onde a função
foi definida e especificamente criada por consequência, e ela vai procurar por aquelas variáveis se elas existirão ou não. Por fim, se elas não encontrar, aí sim ela retornaria um erro ou não. Claro que isso para vocês, até então, para aqueles que não têm uma noção básica sobre linguagem de programação, pode ser algo ainda um pouco obscuro nesse sentido, mas perceba que isso é uma flexibilidade muito interessante, do qual a gente pode limitar algumas linhas de códigos quando a gente já tem coisas definidas anteriormente e que lá dentro dessas funções criadas pode haver comunicações diversas com o que está no mundo afora. Apesar dessa flexibilidade, a gente tem que ter bastante cuidado quando está criando essas coisas, porque o risco também dos códigos aparecerem bugs, ou seja, erros específicos para aquilo que você está tentando propor e está dando erro em alguma coisa, o risco é muito maior. Então, apesar da flexibilidade, é necessário uma atenção maior quando se está escrevendo o código. E aí uma outra coisa significa que o R é uma linguagem interpretada. Significa dizer que ela não é linguagem pura, ou o que a gente chama de linguagem de baixo nível, que são linguagens tais que elas se comunicam praticamente com a máquina do qual nós estamos executando aqueles códigos. Nós temos linguagens de baixo nível, como por exemplo a linguagem Fortran, que é a linguagem C, em que aí o que acontece? Quanto mais a linguagem é de baixo nível, mais linhas de código são necessárias para uma determinada execução. Isso significa que o entendimento precisa ser maior. Em contrapartida, o desempenho e velocidade de execução de determinados comandos são muito mais rápidos, porque não passa por processos intermediários. Quanto mais a linguagem é de nível superior, ou o que a gente chama também de linguagem interpretada, mais, vamos dizer assim, mais próximo da linguagem humana vai ficando essa sintaxe mais fácil, vamos dizer assim, de programar. Em contrapartida, o que acontece? Processos intermediários para essa execução até chegar à linguagem de máquina, que é onde toda a informação será processada, serão mais passos necessários e aí, por consequência, há uma pequena perda de desempenho. Mas quando você vai pegar isso no entorno e na média, vamos dizer assim, você acaba tendo um ganho de desempenho porque a facilidade com que você vai programar determinados algoritmos se tornam muito mais fáceis e mais rápidos de programar, levando em consideração que muitas coisas já estão implementadas dentro do ambiente R e que não se faz necessário programar novamente. Temos mais características? Temos. Mas o que é que nós vamos fazer? Vamos lá para o nosso capítulo 3 e verificar com mais calma esse processo. Tá? Beleza. O que é que nós temos mais de informação? Então, a gente entra especificamente dentro dos 3 princípios que nós temos no R. O R como um objeto, o R como uma função e o R como interface. Então, perceba comigo nesses 3 princípios e aqui na arquitetura que nós mostramos na aula passada, nós percebemos que aqui nós temos a criação de uma função em que dentro dessa função nós temos argumentos de entrada para que haja um resultado, uma saída. Todo esse processo ele fica dentro da memória virtual ou ele pode ser chamado, esta função, pela biblioteca de pacotes. E uma coisa que se faz necessário, que é diferente, por exemplo, da linguagem Python, em que muitas vezes a gente chama um conjunto de funções que estão compactadas, a gente chama de biblioteca. Aqui em R nós chamaremos isso de pacotes. O diretório onde se guarda os pacotes é que nós chamamos em R de biblioteca. Que fique claro isso conceitualmente. Então, eu posso criar na minha memória virtual uma determinada função, ou eu posso chamá-la
de alguma biblioteca, de algum pacote que está nessa biblioteca de pacotes. Lembrando que nesse processo, a própria função criada é um objeto em R. E aí, na aula específica sobre objetos, nós vamos entender que estrutura, que natureza sintática é essa dentro do R. Bem, então, nesse caso, o que é que vai acontecer? Aqui dentro nós vamos ter um conjunto de processos em que poderão ser criados outros objetos. Esses objetos podem ser dados ou não, de certa forma sim. Isso pode ser automaticamente exportado para o console ou automaticamente ser exportado para a memória de armazenamento. Eu posso guardar localmente essas informações. Se assim eu não achar necessário exportar para o console, ao passo que eu finalizar todo esse processo de construção de código ou de execução, eu não recuperarei aquilo que ficou no console. Caso eu queira recuperar, aí sim a gente armazena, nós vamos ver como é que a gente faz isso, na memória de armazenamento, que é justamente na máquina a qual você está trabalhando. Esses arquivos, então, no processo dessa função, eles podem conversar entre memória virtual e memória de armazenamento tranquilamente. Vamos ver o que é que nós temos aqui a mais. Então, veja o que é interessante. Aqui, suponha vocês que nós estamos no console, que é o local de execução das nossas linhas de comando. Então, aqui especificamente, nós temos apenas um comando, que é justamente esse daqui. É muito intuitivo. Aqui nós temos uma flechinha, em que essa flechinha diz o seguinte: olha, eu tenho um número aqui e eu, ao querer recuperar, para eu não precisar estar digitando toda a vida esse número, eu queria associar isso aqui a um nome. E esse nome que eu quero associar é X. Aí o que é que eu faço? Eu vou e executo essa primeira linha. Não vamos nos preocupar inicialmente como é que isso é executado. Nós vamos ter aula específica para isso. Então, ao executar, significa dizer o seguinte: eu disse ao R, e o R armazenou isso em um local, de que esse nome X iria se associar com esse valor 10. Esse valor 10, automaticamente, ele entra para a memória virtual do computador e vai ter um ID dele, uma identificação. Só que nós não temos no R a recuperação, como, por exemplo, acontece na linguagem C, com os ponteiros, recuperar a referência de onde ficou esse valor armazenado na memória. Ao invés disso, nós associamos nomes para que esse nome o recupere esse valor. E aí o que é que a gente faz? Quando eu quero recuperar esse valor, eu vou na linha 2 e simplesmente pego o nome e uso uma linha de comando, uma execução, que é simplesmente apertar o botão Enter, e no console automaticamente ele me retorna o valor que está armazenado naquela referência, associado com aquele nome. Então veja, o que é que existe por trás de tudo isso? O nome é um objeto, o 10 é um objeto, e esse símbolo aqui, que é um operador, também é um objeto. Então, o princípio do objeto existe aqui nesse processo. Agora, veja como é interessante. Essa simbologia aqui, ela na realidade, ela está simplesmente mostrando para nós, a nível de usuário, a associação do nome com o valor 10. Mas por trás existe, na realidade, uma chamada de função do qual a arquitetura do R se encarrega de pegar a referência da memória onde esse valor ficou armazenado em código de máquina, ou seja, em binários, vamos pensar assim, de zeros e uns e tal, da forma que como esse valor é armazenado, e por meio desse nome eu consigo recuperá-lo. Então, tudo isso que está nesse símbolo por trás é uma chamada de função trabalhando em todo esse processo. E por fim, o que é que vai ser mais mágico? Além de ser uma chamada de função, essa chamada de função ela tem uma interface
que se comunica em baixo nível, porque esta função não está em código de linguagem em R. Ela, por exemplo, é o que a gente chama de função primitiva e provavelmente pode estar escrita em linguagem C ou em linguagem Fortran. Olha que mágico nessa linha de comando que nós temos os 3 princípios do R. Ainda mais, aqui quando eu faço essa execução, simplesmente digito X e aperto Enter, de forma invisível aparece uma outra função do qual é muito comum nas linguagens de programação, que é a função print. Ela pega e imprime o valor que está associado com o nome 10. Só que isso está embutido na própria execução. Também uma chamada de função sendo trabalhada. Então veja, voltando aos princípios, tudo que existe no R é uma chamada de função. Tudo que existe no R é um objeto. E as interfaces que existem com R são as coisas mais comuns. A forma, a estruturação, a arquitetura do R é algo que já é nativo da própria linguagem, essa interface que existe dela com outras linguagens. Então, com esta simples execução, linha de comando, nós conseguimos vislumbrar, deixa eu só voltar aqui, nós conseguimos vislumbrar todos os 3 princípios, do qual queríamos desde já agradecer a vocês. A essa consolidação de tudo isso que nós falamos, nós vamos corroborar justamente nas aulas posteriores, em que a gente aprofunda um pouco mais, e eu espero que vocês tenham gostado. Não tem problema caso haja dúvidas. Em havendo dúvidas, o que é que a gente faz? Vamos lá para o nosso livrinho, pesquisar e estudar um pouquinho mais. Ainda assim não sanadas, pedimos para que vocês entrem em contato pelo nosso grupo do WhatsApp, pelo nosso e-mail ou pela nossa página profissional. Estaremos sempre para poder compartilhar com vocês conhecimento, no caso de haver ou não haver dúvidas. Tudo bem? Lembrem-se, o conhecimento é uma liberdade necessária. Até a próxima!